Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar o item 10 do Livro dos Médiuns. Vou abrir aqui. Ah, o cafezinho aqui, olha que legal. O item 10 do Livro dos Médiuns, que nós começamos a semana passada, estamos no item 7, na verdade, o 8, né, gente? Estou viajando aqui. Não é 10, não. Eu abri o 8 e estou falando 10. Tem a idade. Ah, tá. O Zé Grosso, Ah, eu inclusive, não nos vi o 7 lembrou ainda não. que nós temos que comemorar o aniversário da casa, dia 22. Eu até vou ver aqui que dia que cai dia 22. Olha, cai no sábado. É um domingo 23, ó. E é o menino dia 23 e ele está com dificuldades até para estar presente, tadinho. Eu dei uma dura, não, menino, dá um jeito lá e tal. Mas ele, de qualquer forma, não tem problema, ele faz a palestra dele e a gente comemora. Então, dia 22 de março, a Casa Espírita, a SGE, completa 23 anos. Ela nasceu no dia 22/3/2002. Então, eu nem lembrava, não lembrei, fiz esse caso de palestra, nem passou pela minha cabeça. E aí, a gente vai depois pode pensar se a gente comemora dia 22, lá na casa. Uma vez nós fizemos a comemoração na casa de uma série. Ou dia 23 aqui, fica melhor, dia 23 é domingo, comemora aqui. E aí a gente tenta fazer uma Tem coisa uma pessoa integrada. nova aí no chat. A Tenta fazer Luiz, tem uma uma coisa pessoa. integrada, integrada envolvendo online, né, pelo Zoom, e presencial, né? Quem está presencial aqui aí é bolo, cubilância, aquelas coisas, né? Trazer aqui então, a Maria da Conceição Da Paraíba. João Pessoa. Seja bem-vinda, Maria. Você é irmã da Rita de Cássia, da Paraíba, João Pessoa. Eu já tive em João Pessoa, viu? Eu e Jailza fomos assistir aquele pôr do sol naquela região do Jacaré lá. É lindo. O rapaz saxofone, não sei quem do saxofone. Lindo, lindo. Nós fomos lá, eu e Jair. A gente estava em Natal, e aí nós fomos de Natal, é pertinho, tudo lá no Nordeste é pertinho. De Natal, que é capital do Rio Grande do Norte, nós fomos para João Pessoa, que é capital da Paraíba, 1 hora de viagem de ônibus. Já estávamos em João Pessoa. Mas não é isso, né? Então, seja muito bem-vinda, e eu não vou desviar o assunto aqui. Então, o número 8 do livro dos Médiuns, do maravilhoso ou sobrenatural, Allan Kardec, ele faz uma discussão sobre a mesa flutuante, que algumas pessoas chamam de mesa dançante, outros vão chamar de mesa girante. Por que tem esse mesmo nome? Porque o pessoal ia para os salões de Paris e ficava a plateia sentada nas cadeiras, era um espetáculo. E a mesa, ela começava a pular com os pés, como se dançasse. Imagina a cena. E, em dado momento, ela andava no salão, em cima da cabeça das pessoas. Por isso o nome girante ou mesa dançante. Era um fenômeno. E aí, claro que algumas pessoas achavam que aquilo era um truque. Quer dizer, a mesa pendurada na corda, uma corda invisível, alguma coisa assim. Mas alguns acreditavam que aquilo era real. E aí o amigo do Allan Kardec convida ele para investigar as mesas. Allan Kardec, de início ele não aceita. Fala, não vou participar de diversão. Palhaçada isso. Mentira que ele não falou palhaçada, nem usava essa expressão na época. Mas ele falou, não vou participar disso porque é algo fútil. Eu não quero. É uma futilidade. Ele era muito sério, né? E aí o amigo falou, olha, não é. E se for verdade? Se for verdade, não é futilidade. É futilidade se for mentira. Então,
que custa ir lá investigar? Vamos lá, vai desarmado. E aí ele foi. E ele tomou todo o cuidado de olhar se tinha algum truque. E não tinha. A mesa realmente flutuava. Aí ele levantou uma segunda hipótese. Uma primeira hipótese. Primeira hipótese é que era truque. Que era um truque. Não deu certo. Aí veio a segunda hipótese. Magnetismo. Porque o que é o magnetismo? O magnetizador é uma pessoa que desenvolve habilidade de fazer os objetos se movimentarem. Aqui no Brasil, na minha infância, era muito famoso o Uri Geller. Uri Geller, eu lembro, eu criança lembro, ele pegava uma colher e ele ia acariciando a colher assim, e a colher ia dobrando, parecia que estava derretendo, só com a ponta do dedo dele. Ficou famoso na televisão. Agora eu vou ler sobre ele. Mas o Uri Geller era famoso, famosíssimo, uma celebridade. Então, é o magnetizador. A pessoa tem essa habilidade. Então, o que acontece? Eu olho para um objeto e eu mentalizo esse objeto e ele vai se movimentar. Isso Allan Kardec já tinha estudado. Ele era estudioso do magnetismo. Ele conhecia isso já como cientista, que era. Então, ele pensou nisso. Só que ele percebeu que a mesa tinha movimentos inteligentes. Porque uma característica do magnetizador é que o objeto ele faz movimento repetitivo. Tipo assim, ele fica assim, ou então assim. A mesa não. A mesa ia para lá, aí parava. Depois ela ficava no meio. Depois ela ia para o outro lado. Ela não repetia os movimentos. Aí ele falou, uau, isso não é magnetismo. Aí ele fez uma experiência. Ele resolveu perguntar à mesa, fazer perguntas à mesa. E ele percebeu, e aí, para surpresa dele, a mesa respondia as perguntas. Só que ela respondia com movimento. Por exemplo, você é humano? Aí a mesa, para cima e para baixo, falava assim. Você é de outro planeta? Aí ela balançava para o lado. Não. Então, eram movimentos inteligentes. Aí ganhou outra conotação. E daí ele combinou com a mesa de cumprimentar ela e ela responder, perguntar e ela responder com pancadas. Então, ela batia o pé. Outra hora, ela não precisava bater o pé. Ela fazia o barulho como se estivesse batendo o pé. Como uma madeira que racha, faz aquele barulho. Então, isso intrigou ele. Quer dizer, se o movimento é inteligente, por trás desse movimento tem uma inteligência. E aí começou o estudo das ciências. Então, veja, a ciência é uma ciência, o espiritismo é uma ciência experimental. O que o Allan Kardec fez, o nome disso é ciência, é empirismo. O que é o empirismo? Eu leio uma coisa sobre algum assunto, por exemplo, a questão da coluna da Rosa. Eu leio que se esticar a coluna, se fizer um alongamento, chega no lugar. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar, amarrar a pessoa, prender a perna dela no lugar, amarrar os braços dela a outro, esticar. Porque, com base no que eu li. Vamos ver se sara, se melhora? Se melhorar, terei descoberto uma nova maneira de tratar. Né? Então, a ciência trabalha com isso, a vacina. Vou pegar o ovo, vou pegar a clara do ovo. Se essa clara do ovo misturar com isso e isso, pode matar o vírus. Ah, mata. Ou então, pode implantar vírus mortos no corpo. É assim que desenvolve a vacina. São experiências empíricas. Então, Allan Kardec, ele usou da ciência, ele pegou experiências materializadas para explicar o que não era material. Então, como
Como é que você explica espírito? Com espírito, não dá. Então, ele tinha a mesa ali, que era um objeto material. Ele tinha perguntas que a mesa respondia. Então, quem é você? Eu sou João. Digamos que a mesa responde. Que ano você viveu? Eu nasci no ano tal, morei na cidade tal e morri na cidade tal. Aí ele vai no cartório e pesquisa. E o João realmente existiu. Então, é ciência. Ciência experimental. É isso. Então, o espiritismo nasce de experimento. E eu sei que tem muita gente, inclusive no meio espírita, que vai, não, o espiritismo é ciência acadêmica. Ignorância, não sabe o que é ciência. Eu participei da ciência acadêmica. Eu sou mestre, com 2 mestrados. Então, eu sei o que é. E é experiência acadêmica, é empírica. Qualquer cientista, o cara pode ser pós-doutor. Se ele vier conversar comigo, eu digo, você está errado. Deixa eu te mostrar como é que funciona o espiritismo. E se eu falar para ele como é que Allan Kardec construiu a doutrina espírita, ele pode não concordar, mas ele vai dizer, isso é ciência. Como tem muita gente que não concorda com a física, com a matemática, né? Com a biologia, com a metodologia que é utilizada. Mas, não, mesmo não concordando, tem que aceitar, porque é algo que cumpre os requisitos de uma ciência. Os espíritos já estavam esperando por 2 anos, não é isso? Hein? Os espíritos já estavam esperando o Allan Kardec há 2 anos para eles fazerem o presente aonde estavam as mesmas. É o que o Wilson está falando aqui, que os espíritos estavam aguardando Allan Kardec durante 2 meses, 2 anos. Então, aí eu não me lembro, assim, mas... Era o espírito do Zéfiro, né? Ah, o Zé, é o orientador dele, né? Que é dele. Então, aí ele pensa o seguinte, primeira coisa, uma mesa, ele diz assim, entretanto, admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isso uma derrogação da lei da gravidade? É uma pergunta que Allan Kardec se faz. Quer dizer, ué, mas pela lei da gravidade a mesa tem que cair. Como é que ela vai flutuar? Não tem nada que prende ela. Ponto de apoio, que ele quer dizer algo para prender embaixo ou amarrar em cima. O fato é que ela flutua. A lógica da gravidade diz que ela vai cair. Né? Então, vem essa pergunta. Então, o que acontece? Isso parece algo maravilhoso, diabólico. E diabólico aí nos 2 sentidos. Diabólico do grego, que quer dizer espírito, e diabólico da Igreja Católica, que quer dizer elemento do mal. Mas o fato é que a mesa flutua. Flutua. Como é que ela faz para flutuar? É isso que ele investigou. E aí ele vai dizer o seguinte, então tá. Hoje, ele fala, na época dele, hein? Hoje, se a gente pensar que o telegrama transmite um recado a 500 léguas de distância, em alguns minutos, como é que é possível isso? Lembra que naquela época ainda não havia inventado telefone, muito menos a internet. Então, se a gente disser assim, hoje, nesse momento, Alice e Noel estão a 3 horas daqui, às vezes 4 horas, para eles é 22 horas ou é 23, Alice? Acho que é 22, né? 22 horas e 30 minutos, eles estão em Portugal. Né? A Maria da Conceição também está em Portugal. E nós estamos no Brasil. Eu estou aqui no Guarapari, a Sueli está em Curitiba, a Maria Denise está no Rio de Janeiro, e nós estamos conversando aqui. Do meu lado aqui tem o Wilson, a Nara, a Cássia, a Nilce, o Laerte, a Andréia e o Marcelo. Eu estou conversando com vocês como eu estou conversando com eles, em tempo real. Como é que pode? Se tivesse alguém do Japão aqui, hoje, para ele, já seria quarta-feira, 7h30 da manhã. Se fosse da Austrália, seria 8h30 da manhã de quarta-feira.
Explica isso 300 anos atrás. Não é coisa do demônio? Não é coisa do diabo? Esse negócio de internet, gente, isso é coisa do mal. Isso é coisa do diabo. Fujam disso. Não é o que diriam? Né? Mas o que a ciência mostra? Tudo bem, é um meio de comunicação. Então, Allan Kardec falou do telegrama. Ele, né? Imagina se ele tivesse a internet para ele explicar. Então, ele vai dizer que o fato da mesa flutuar sem apoio parece demoníaco ou parece sobrenatural porque as pessoas não entendem as leis. É isso. As pessoas que estavam ali, elas entendiam a força que é a força da gravidade, o que é gravitação universal, mas elas não sabem a variação disso. Então, a pessoa que entende de matéria, ela não pode querer explicar a mediunidade. Só se ela estudar a mediunidade. Ok, pode, ué. Um materialista pode estudar a mediunidade. A reunião mediúnica, segundo Allan Kardec, ela tem que ser privativa. Qual a exceção? Quando é que a gente pode receber alguém numa reunião mediúnica? Exceção número 1. Quando estiver sendo um motivo de pesquisa. Olha que legal. O cara não precisa ser espírita. Luísio, eu estou desenvolvendo na faculdade, na minha tese, meu trabalho de conclusão de curso é sobre mediunidade. Eu posso assistir uma reunião mediúnica para eu poder investigar? Allan Kardec prevê que pode. Claro, tem que avisar os médicos e tal. Os médicos serão cobaias ali para aquele pesquisador. Segunda exceção, um trabalhador espírita de outra terra. Nara, bem que a Nara era SGE, é diferente. Mas, por exemplo, ela podia não ser da SGE. Falando isso, estou aqui em Guarapari e eu participo da Casa Espírita lá de Campos ou de, sei lá, da Bahia. E eu posso participar? Claro que pode. Allan Kardec prevê isso. Então, a reunião é privativa, mas tem essas exceções. Não é aberto para todo mundo. Já teve gente que falar, eu quero participar porque eu quero saber o que o obsessor está falando lá. Aí vai ser, imagina, o obsessor começa a xingar ele todinho, vai virar, né, uma bagunça. Então, não é permitida a presença de pacientes na reunião de obsessão. Só é permitida o paciente na reunião de fluidoterapia, que é diferente. Então, o que ocorre? Se a gente, esse materialista, cara, não acredita nem em Deus, ele estuda a mediunidade, então ele vai compreender os mecanismos da mediunidade. Se você não estuda, você não vai compreender. Então, mas eu sei o que é as leis da matéria. Da matéria. Mas a mediunidade, ela se aplica a uma matéria mais delicada, mais quintessenciada. Para poder compreendê-la, tem que entender esse assunto. Então, Allan Kardec nos convida a pensar isso. Então, ele vai dizer, por exemplo, a força da gravidade diz que as coisas têm que cair. E quando você enche um balão de hidrogênio? Né? O balão está no chão. Você coloca o gás hidrogênio nele, o que acontece? Ele vai subir. Né? Hidrogênio, hélio. Eu até confundi o hélio com o hidrogênio. Hidrogênio seria aquele balão grande. Mas eu pensei na bexiga. Mas a bexiga é o gás hélio, que flutua também. Né? Tem até aqueles desenhos que o cara amarra um monte de balão de gás hélio na casa e a casa dele vai flutuar. Né? É um desenho disso. Então, o que acontece? O hidrogênio vai contrabalançar o peso do balão. Então, o hidrogênio vai fazer com que o balão flutue. E o baloneiro vai dirigir ele para poder descer, para ele subir. Aliás, deve ser bonito um passeio de balão. Nunca passei. Então, o que tem de sobrenatural no balão? Nada. É lei da natureza. É o hidrogênio alterando o peso da gravidade. O que há de sobrenatural no avião? Avião, sim, é sensacional. Toneladas de lata que voam. Imagina que coisa doida. Você ter 700, 1000 pessoas em cima de aço
flutuando. Mas é isso. O que tem de sobrenatural? Nada. Tudo ali está dentro da lei da natureza. A aerodinâmica, os motores, tudo ali respeita a lei da natureza. Por que é aço? Que é para aguentar, né, o impacto, né, do aço. É. Aí consegui voltar agora. Traduzindo para vocês aqui, a Andréia está dizendo da química inorgânica. Você tem aí, né? A água é o quê? H2O. Quando você tira o H, que é o O, aliás, o O, e pega outro O, né? Porque é H2, o hidrogênio, que é 2 na água, né? A água tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Você tira aquele oxigênio, você pega 2 moléculas de água, tira um oxigênio de cada, vira O2, que é o oxigênio. Isso é química. O automóvel que é movido a água, né? Que o pessoal diz, alguns dizem que é fantasia, outros dizem que é real, que, enfim, não sei até que ponto é real, mas aqui no Espírito Santo, inclusive, tem um engenheiro do IFES, que ele fez essa experiência. E aí ele disse, esse automóvel, ele ajuda a diminuir a poluição, porque ele libera o O2. Ele põe água, que é H2O, e consome a água, o motor, e libera o oxigênio. E o O2 é tudo que a gente precisa. É o ar que a gente precisa respirar. Nós respiramos O2 e liberamos C2, que é o carbono, né? O gás carbono. Né? CO2, C2, acho que é C2. Então é isso. É química. Então, isso é química. E aí eu fiquei pensando aqui, enquanto eu estava lendo esse texto, pessoal, agora à tarde, por exemplo, Elias. Imagina Elias. Elias deve ter vivido o quê? 2.000 anos antes de Cristo? 3.000 anos? Moisés foi 4.000 anos. Mas eu não sei qual é a sucessão. Vamos chutar aí 2.000 anos antes de Cristo. Portanto, 4.000 anos atrás. Né? Imagina o conhecimento de química, física, 4.000 anos atrás. Só que Elias é um espírito evoluído, então ele já conhecia isso. Então, o que aconteceu? Desafiaram ele. Os outros sacerdotes, que não eram filisteus, não eram hebreus, falaram, nós seguimos Baal, vocês seguem Yahvé. Yahvé é o Deus de Elias. E aí, o Elias falou, então tá, vamos fazer um desafio. Colocou um monte de lenha, falou, se o seu Deus é forte mesmo, ele vai fazer essa lenha pegar fogo. E aí, tudo bem. Então vamos lá. Fez aquele monte de lenha e falou, agora vocês rezam aí para botar fogo na lenha. E os sacerdotes, 450, ficavam, nada da lenha pegar fogo. Não dominavam. Baal, oi, Baal. E oravam, e Elias, debochado, falava, olha, fala mais alto, pode ser que ele não esteja escutando. A Bíblia diz isso, que ele era um gozador, né? Talvez ele não esteja escutando vocês, fala mais alto. E o sacerdote, Baal, Baal, nada. Aí você, agora é a minha vez. Aí ele mandou o pessoal pegar água e mandou derramar água na lenha. Olha como ele era debochado. Quer dizer, por que ele tinha essa segurança? Era fé? Não, conhecimento de química. Conhecimento de ciência. Aí mandou botar água na lenha e ele deve ter feito assim, ó, né? Se fosse hoje, né? E aí a lenha começou a pegar fogo. O que é isso? Mediunidade de efeitos físicos. Eles não conheciam. Então, o que a gente acha que é fora da natureza, talvez seja a nossa ignorância. Hoje a gente sabe que Elias era um médium de efeito físico. E se endividou, porque ele era tão seguro de si, tão gozador, que ele mandou matar os sacerdotes.
mandou cortar a cabeça deles. Foram decepadas 450 cabeças. Não precisava disso. Aí ele fez. Aí ele volta como João Batista. Por isso que ele tem a cabeça decepada. Jesus é quem revela. João é Elias. Então, a gente vai ver que é a ignorância da ciência. Então, os magos, os bruxos, era gente que entendia de química, alquimia, né, que é química, física, era médium, era gente que entendia do magnetismo. Era isso. Só que a maioria dizia, eles são do demônio, bota eles na fogueira. Aí o bicho pegava para eles, revelava sobre a vida da pessoa, curava as pessoas, se envolviam em chás, tudo isso, conhecimento espiritual que eles tinham e que as demais pessoas não tinham. Né? Não tinham. Então, você vai lá, aplica um passo, a pessoa está aflita, sofrendo, e ela pede ajuda. Então, você aplica um passo, a pessoa fala, melhorei. Então, ela vai para você e fala, eu acho que ela é bruxa. Cara de bruxa. A Nara não tem cara de bruxa. Só falta colocar o chapeuzinho, né? Cássia também tem. Se botar o chapéu, passa bem. Nós estamos na festa de 15 anos da. Só falta a vassoura. A vassoura levantou de casa, é complicado. Aí, né? E aí nós estamos na festa de 15 anos da prima da Jailson. Não, é prima de segundo grau, que ela é filha do primo da Jailson. Ela vai fazer 15 anos. E aí, como era adolescente, né? Para ir na festa tinha que ir a caráter. Tinha que ir fantasiado. E a base da fantasia era coisas de bruxa, vampiro, só coisas assim. Então eu fui de mago, com um chapeuzinho assim, e Jailson foi de bruxa. Eu falei, Jailson tá matando a saudade, hein? Aquele chapéu de bruxa. Até hoje eu debocho dela, ela fica brava, né? Eu digo, ó, você tá matando a saudade, ó, tu deu para foguete de novo, hein? Então, só está faltando a vassoura, você montar e sair voando. Que aquela... Aí aquela ideia da bruxa que monta na vassoura parece uma coisa fantasiosa, mas é possível ao médium de efeitos físicos vencer a força da gravidade. Existem monges no Tibete, na Índia, que ficam a 1 metro do chão. Francisco de Assis ficou a 1 metro do chão. As pessoas lá em Assis, os amigos, companheiros dele, de repente sentiram falta dele. E alguém falou assim, tá tendo incêndio na floresta. E todos correram para a floresta para apagar o incêndio. Quando chegaram lá, estava Francisco e Clara a 1 metro do chão e saía uma luz tão forte da cabeça de Francisco que parecia fogo. Por isso a sensação de que a floresta estava pegando fogo. Então, eles estavam num processo de sintonia, zen, né, uma coisa extraordinária, que saía fogo da cabeça. É o centro coronário, saía luz. Não é fogo, é luz, que dava a sensação de quem estava fora que era fogo. Até porque o fogo e a luz são duas coisas muito próximas. E ele estava a 1 metro do chão flutuando. Vários historiadores atestaram isso de acordo com o depoimento das pessoas na época. Então, é a questão aí de ignorância mesmo. E aí a pessoa pode perguntar assim, mas tudo bem, ok, a mesa flutua, porque os espíritos dizem que a mesa flutua porque eles anulam a força da gravidade. Quando eu estava no Kardec, fazendo curso com o seu Luiz, o de estudo da mediunidade, você deve participar da Cássia, não lembro não, que a Cássia não era BP na época. Então, aí eu lembro, o seu Laerte também participou lá com o seu Luiz, lembra? Que ele é um grandão, o seu Luiz? Sinto saudade dele, não sei onde é que ele está. É Luizão que ele chamava, é. Ele era tão grande que a apelido dele era Luizão. Sabe que eu tenho saudade dele? Será que está encarnado ainda? Bom, o fato é que perguntaram ao Luizão, Luizão, por que a mesa flutua? E ele falou, porque os espíritos põem a mão embaixo. E aí Kardec fala exatamente isso. Não, eles não põem a mão. Talvez até põem,
Mas o que faz a mesa flutuar não é a mão dos espíritos, as mãos dos espíritos, e sim anular a força da gravidade. Aí ela flutua, não tem gravidade, ela não cai. Então, mas aí a pergunta que vem é a seguinte: mas quem prova que isso se dá por intervenção dos espíritos? Quer dizer, o cara quer aceitar a anulação da força da gravidade, mas não quer aceitar os espíritos. Quem fazia isso? Quevedo, Padre Quevedo. Ele aceitava tudo que dos fenômenos. Ele só não aceitava que era espiritual. Então, quando falava com ele, Quevedo, você entende que o Chico Xavier consegue psicografar mensagem de gente que já morreu, e mensagem, quando você confere, é exata, aí ele fala, eu concordo. E como é que você explica isso? E aí ele respondia, é que o Chico é um homem com poderes, tipo assim, magnéticos, é um outro termo que ele usava, como se o Chico tivesse um superpoder. Então, o poder do Chico faz com que ele consiga imitar a inteligência de uma mente desencarnada. Olha que teoria mais estapafúrdia, só para não aceitar que é uma teoria que é um espírito presente. Aliás, o horário está avançado, então esse item aqui sobre a presença dos espíritos é o item 9, que aí fica para a semana que vem. Deixa eu só marcar aqui para a gente na semana que vem não se perder. Deixa eu salvar aqui agora. Pronto. Uhum. Mas, Aloysio, Sim. você... E tortava a colher, em casa tem colher, as colheres tortavam ao desse Tortava a colher. a colher. Pois é, a Nara está dizendo que o Paraná, né, o nosso querido Paraná, fazia essas experiências, inclusive muita gente faz hoje, né, com os chamados pêndulos, né? O pêndulo. Os católicos gostam muito. Católico no evangelho também, o pessoal gosta, né? Não tem a ver com o espiritismo, mas é uma ciência. Magnetismo é uma ciência à parte. É. Aí anda. Eu tive alunas de psicanálise que é lá de uma cidade toda esotérica, e então ela me levou um dia para fazer essa experiência. Então ela pega, por exemplo, o pêndulo, aí tem um corpo desenhado, aí você segura o pêndulo. De acordo com a posição do pêndulo, identifica onde você está doente. Olha que sensacional. E isso eles fazem repetidamente, portanto, é real isso. Pois é, em Conha, em Amarelos, algum canto aqui para. Tem um lugar na roça também que o pessoal faz. Geralmente pessoas simples fazem isso, né? Então, isso é real. Pois é. Aí a grande questão é: agora o item 9, que é a semana que vem, é ligar isso com os espíritos. Porque tem muita gente que aceita isso, mas não aceita espírito. Como aquelas minhas alunas que eram católicas que não aceitavam espírito, mas aceitavam a força magnética. Até porque é uma força da física, né? Albertina, deixa eu dar uma... E você está falando de levitar também, e São José